Aqui nessa célula, então, a gente tem a localização do retículo endoplasmático rugoso. Ele fica bem próximo ao núcleo e ele é composto, a sua membrana plasmática, por vários ribossomos. Por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, ou RER. Existem, então, pessoal, dois tipos de retículo que são classificados por sua conjunção e ausência de ribossomos na sua superfície. Então, o retículo endoplasmático rugoso, como a prof já comentou anteriormente, ele é associado aos ribossomos. E o retículo endoplasmático liso ou agranular, ele não possui o ribossomo na sua membrana. Cada um deles, tanto o rugoso quanto o liso, eles possuem funções específicas, então eles são diferentes um do outro, por isso que a sua classificação é feita por rugosa e lisa. No caso do retículo endoplasmático rugoso, como ele é associado aos ribossomos, ele adquire uma aparência mais áspera, ou seja, por isso que ele é chamado de rugoso ou granuloso. Ele fica localizado, então, dentro do citoplasma, bem próximo ao núcleo, como a gente já viu na imagem anterior, e a sua membrana, ela é uma continuação da membrana nuclear, ou seja, ela fica como se fosse presa à membrana do núcleo. Mas, ainda assim, ela fica na parte externa do núcleo, tá? Aqui, então, a gente tem a estrutura do RER, e vocês podem ver que ali no centro fica o núcleo, então, aqui a gente está vendo só a parte da membrana, tá? O envoltório nuclear, ele já é preso, já tem ligação direta com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Podem ver que ele tem essas pintinhas, que são os ribossomos, tá? Ele é formado, então, por cisternas. Essas cisternas, elas vão se ligando uma à outra até chegar no retículo endoplasmático liso, que vocês estão vendo aqui no final. E sobre o retículo endoplasmático liso, a gente vai trabalhar mais na próxima aula. E qual que é a função, então, do retículo endoplasmático rugoso? Então, na verdade, ele fica bem próximo ao núcleo por uma razão. O fato dele estar lá bem próximo torna mais eficiente a síntese de proteínas. Porque dessa forma, o retículo endoplasmático rugoso, ele consegue enviar um sinal rapidamente para o núcleo para ele iniciar o processo de transcrição do DNA quando necessário. E quando acontece o caso de produção de proteínas que sejam deformadas ou estejam sobrando ou que sejam desdobradas ou inativas, ela manda outro sinal específico para esse tipo de proteína para melhorar esse processo. E também ele é responsável para avisar a célula, para sinalizar quando essa célula precisa ser encaminhada para a morte, como ela precisa ser desligada. Apoptose é o nome desse desligamento da célula, tá? Esse processo de desligamento, de morte da célula, ele acontece muito frequentemente com as células da nossa pele. E agora, pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o retículo endoplasmático rugoso, vocês vão estar assistindo um videozinho bem curtinho que fala sobre esse processo. Ribossomos podem passear livremente dentro do hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe.